tropeço para o cavalo derrubar ele. Mas eu quero dizer algo para ti: quando Deus quer que eu e você conhecemos a Ele, eu e você temos que cair do cavalo da orgulho, eu e você temos que cair do cavalo da arrogância, eu e você temos que cair do cavalo da ignorância, eu e você temos que cair do cavalo da falta de fé, eu e você temos que cair do cavalo ao qual tira de mim, de ti, a visão espiritual. Paulo sabia com quem ele tinha tido um encontro. Oxalá que eu e você venhamos ter um encontro com Jesus todos os dias, para que Ele venha no meu e no teu caminho tirar a visão carnal e colocar a visão espiritual. Porque o que aconteceu com Paulo foi: tu vai ficar cego carnal para que você possa enxergar espiritualmente. A Bíblia Sagrada diz que Paulo estaria com os seus homens. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que ele está no caminho, ele e os seus homens. E a Bíblia Sagrada diz que seguiam uma estrada fora, e aproximando-se de Damasco, quando eles chegaram em Damasco, aonde Deus queria. Em Damasco eu tenho um homem de Deus. Em Damasco eu tenho alguém que tem intimidade comigo. Em Damasco eu tenho alguém que me conhece, não de ouvir falar, mas me conhece de escutar a minha voz. Conhecer a Deus de escutar falar é uma coisa. Conhecer a Deus de escutar a voz de Deus é outra coisa totalmente diferente. Quando Paulo chega aonde Deus quer, em Damasco, aonde ele tinha um ao qual eu escutava a voz dele, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz para mim e para ti, Paulo entra no caminho de Damasco, vem uma luz, um brilho muito forte, um resplendor. A Bíblia Sagrada diz que automaticamente aquela luz, aquele brilho vem sobre aquela estrada, sem que haja um buraco no caminho, sem que haja uma pedra para o cavalo tropeçar. A Bíblia Sagrada menciona que Paulo cai por terra, ouvindo uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo sabia de quem ele estava pregando em Atenas. Paulo sabia de quem ele estava pregando. Paulo sabia de quem ele estava dizendo. Paulo tinha tido um verdadeiro encontro com Cristo. A Bíblia Sagrada diz que depois que Paulo cai naquele caminho, Paulo fica cego. Paulo não enxerga mais. A Bíblia Sagrada diz que a visão de Paulo é tirada, mas a visão carnal, porque ali começa a ter visão espiritual. Ali começa a ter visão espiritual. E Paulo começa então a enxergar o espiritual. E ali Paulo começa a entender o trabalhar e o propósito de Deus. Ali Paulo começa a ganhar intimidade com Deus. E no mesmo momento ao qual Paulo está em terra, cego, Deus está falando com Ananias: ei, Ananias, se levanta. Ei, homem que escuta a minha voz, vai até a rua direita em Damasco. Corre para lá, vai na casa de Judas, porque lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. A Bíblia Sagrada diz que Ananias contestou a Deus. Muitas das vezes nós conhecemos a Deus, conhecemos o Deus ao qual nós servimos, e muitas das vezes nós contestamos a Deus. Contestamos a Deus em meia situação, contestamos a Deus naquilo que Deus manda com que nós viemos fazer. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Ananias contesta a Deus: ei, Senhor, tu sabes quem é este? Tu está mandando eu ir até aquele ao qual prende. Tu está mandando eu ir até aquele que assola. Tu sabes dele, tu conheces eles, tu sabes o que tem sido propagado na terra a respeito das atitudes deste homem. Aí Deus vai e fala para Ananias: ei, Ananias, eu quero que você vá lá, porque tenho eu uma grande obra na vida dele. Eu não estou perguntando a Ananias quem ele é e o que você vai fazer, eu é quem mando. Vai lá, Ananias, porque tenho eu uma grande obra na vida deste homem. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Paulo ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e o encontro que Paulo teve, Paulo já presenciou o sobrenatural de Deus, meu amado. Paulo ele já vive o sobrenatural de Deus já no encontro com Cristo. No encontro com Cristo ele já fica cego carnal e fica enxergando espiritualmente. No encontro com Deus ele
Ele vê um homem chegando ali, ao qual poderia ser um homem ao qual ele iria prender em Damasco e açoitar e iria até mesmo julgar para ser apedrejado. E agora ele vê este homem agora entrando agora dentro de uma casa sem que ninguém avisasse. Fala, olha, aqui está hospedado Saulo de Tarso, está. Então diga a ele que o Deus Altíssimo, o Deus vivo, mandou-me vir aqui orar por ele. Diga a ele que o Deus Altíssimo que falou com ele no meio do caminho. A Bíblia Sagrada diz que só Paulo escutava a voz falar. Se você pegar o capítulo 9, você vai ver aí no capítulo 9, a Bíblia Sagrada dizendo para mim e para ti que os homens que estavam com Paulo viu Paulo cair no caminho. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, versículo de número 7, e os companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos e nada podia ver, e foi guiado pelas mãos. Ei, meu amado, a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que era só Saulo de Tarso, Ananias, que sabia as palavras que Deus tinha falado ao coração de Paulo. E foi nesse cenário que Paulo agora começa a ganhar experiência. Foi nesse cenário que Paulo começa a conhecer o Deus ao qual ele passa então a servir. Ao Jesus Cristo ao qual ele começa a defender a causa. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus sabia que a conversão de Paulo tinha que ser especial. Porque Paulo ele teria peito. Paulo ele teria coragem de entrar na Grécia, aonde estaria ali em Atenas a cultura grega florando, aonde os filósofos estariam disputando a sua filosofia, e estas duas linhas de filosofia, eles acreditavam que o ser humano deveria ser evitado então da dor, através de todos os seus ensinamentos, das suas filosofias. E eles não negavam então a existência do Deus, mas acreditavam que ele não envolviam em questões humanas. Eles acreditavam que quando uma pessoa morria, o corpo e a sua alma se desintegrava. A filosofia dos estoicos ensinava o autodomínio. E esses homens religiosos, esses homens dotados das suas filosofias, eles por si próprios, eles tinham em sua vida, eles acreditavam, os atenienses ao qual eles ensinavam, os atenienses ao qual eles estavam ali trazendo ali as suas filosofias, eles eram sobrenaturalistas. Sobrenaturalista, eles acreditavam no sobrenatural. Eles queriam ver o sobrenatural acontecer e eles acreditavam no sobrenatural. Esses homens disputavam a filosofia e agora chega Paulo agora pregando Jesus Cristo e pregando ressurreição. Ei, fique tranquilo. Se vocês aceitar Jesus, no arrebatamento da igreja vocês vão subir. Aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo está no seu discurso, Paulo está pregando Jesus, Paulo está pregando ressurreição, no meio de duas classes de filósofos, homens dotados de conhecimento, homens que estavam ali defendendo as suas teses. Aí eles pegam Paulo, colocam Paulo no meio deste tribunal e dizem, olha, você abriu o diálogo, agora você vai defender a tua causa. Defenda a tua causa agora em Cristo e defenda a tua causa da ressurreição dos mortos agora. Agora você vai defender a causa, porque nós estamos no meio de atenienses, de homens que acreditam no sobrenatural, de homens que estão acreditando em sobrenatural que acontece na terra. E o que você está dizendo é sobrenatural. É coisa ao qual não dá para acreditar, não dá para poder estar imaginando um homem sofrer tanto, morrer na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitar. Isso é sobrenatural. Ei, você acendeu o fogo do coração do povo ateniense,
que acredita no sobrenatural, e nós temos linhas de filosofia ao qual nós defendemos. Agora você vai ficar aí no meio, e agora aí no meio você vai começar a defender a sua tese. Aí no meio agora você vai começar a defender aquilo ao qual você está pregando, aquilo ao qual você está dizendo. Mas Paulo, ele estava dizendo aquilo ao qual ele conhecia. Ele tinha tido um encontro no caminho de Damasco, ele tinha convivido ali com uma situação ao qual somente ele e Deus presenciou, caído ali naquela estrada, naquele chão. Ele viu que o cavalo dele não tropeçou, ele viu que o cavalo dele não caiu no buraco, ele viu que foi Deus que derrubou ele de cima daquele cavalo. Ele tinha certeza absoluta que não tinha sido nenhum dos homens dele que tinha chegado até Damasco e tinha perguntado: olha, tem algum discípulo de Jesus aí? Porque o nosso companheiro, nosso amigo Paulo, que estava vindo conosco, que está cego, ele tinha certeza que nenhum dos companheiros dele tinha ido até atrás de Ananias, mas ele sabia que o mesmo que tinha derrubado ele do cavalo era o Deus sobrenatural, era o Jesus Cristo que opera o sobrenatural, que tinha falado com Ananias e tinha mandado Ananias ir no endereço certo, na casa certa, com a pessoa certa. Ei, meu amado, Deus, Ele quer que você venha conhecer Ele intimamente, porque Ele quer ir no endereço certo, com a pessoa certa e na causa certa. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Paulo, ele chega então no meio dos atenienses que criam em sobrenatural. Ele chega para aqueles homens filósofos, e a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Paulo então ele começa então a dizer para eles, porque para eles era novidade o que Paulo estava dizendo. Ei, Paulo está trazendo um ensinamento novo aqui. Este homem, eles chamam Paulo de tagarela. Ei, este tagarela está trazendo um ensinamento novo para nós, e colocou as nossas linhas de pensamento por terra. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo, ele chega agora no meio agora do Areópago, e agora Paulo agora, ele começa a dizer agora: senhores atenienses, em tudo vos tenho tenho visto em vocês acentuadamente religiosos. Tenho visto que vocês são religiosos. Porém, eu estava passando ali, e quando eu passei, eu vi vários altares, vários deuses. Porém, eu encontrei um altar vazio. Eu encontrei um altar vazio. E no pé do altar tinha uma descrição, ao qual vocês mesmos colocaram. E neste escrito está escrito: ao Deus desconhecido. Ei, senhores atenienses, a respeito do Deus desconhecido que eu quero falar com vocês. É a respeito do Deus ao qual vocês não conhecem. É a respeito ao Deus ao qual vocês ainda não têm ainda vivido e crido e sabido que Ele tem poder. É este Deus que eu quero anunciar. A Bíblia Sagrada diz que Paulo agora usa o altar ao qual ele viu vazio. Paulo, ele usa agora o pronunciado ao qual eles colocaram no altar. E Paulo agora diz: é a respeito do Deus desconhecido que eu quero que vocês venham a conhecer. Agora a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que Paulo agora ele começa então a dizer: ei, pois este ao qual vocês adoram sem conhecer. Está vendo esse altar aqui? Os outros altares ao qual está aqui, nenhum deles tem importância. Nenhum dos deuses que tem aqui tem importância. Mas agora está vendo este altar que está vazio? Está vendo este altar aqui que não tem nenhuma imagem? Está vendo este altar aqui que não tem nada? É este Deus que eu estou pregando. Este altar que está escrito Deus desconhecido, é este Deus que eu estou anunciando para vocês. Porque eu conheci este Deus. Eu pude ter uma intimidade com Ele ao ponto de eu saber que Ele é o Deus ao qual eu conheço hoje. A Bíblia Sagrada diz que Paulo começa então a falar com aqueles atenienses. Paulo começa a mostrar para eles. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que as palavras de Paulo foram: eu venho pregar para vocês, eu venho anunciar para vocês aquele ao qual vocês adoram e não conhecem. O Deus que fez o mundo, o Deus que tudo nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mão de homem, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de uma vez só a
toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos, previamente estabelecendo os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando e possam achar, bem que não há, está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos,